Bezerra de Menezes. E lá eu participei de algumas atividades. Eu não fazia atendimento fraterno. Eu participava do passe, da mediúnica e de algumas situações lá que a gente sempre trabalha, né? E aí resolvi, a Mariane, eu conheço a Mariane desde estudo da faculdade, terminei com ela o curso, e aí, eu sabendo que ela era espírita, eu peguei e procurei para que eu pudesse ter uma referência, né, de uma casa espírita, e aí ela me falou de vocês, da Associação Espírita, né, Caridade em Ação, e disse que estava começando esse curso. E aí eu me interessei em fazer, para iniciar minhas atividades aqui em João Pessoa. É isso. Muito bem, seja bem-vinda. Obrigada. A Dani, ela me avisou também que estava num carro, né, dirigindo. Ela, é, ela participa também da ESCA. E vamos passar para a Fabiana. Boa tarde. Eu também sou da ESCA, sou trabalhadora da casa. Eu faço parte da mediúnica da sexta-feira e estou ainda como estagiária no magnetismo e estou começando agora esse curso do atendimento fraterno com vocês. Maravilha. Muito bem, Fabi. Diana. A gente não está te ouvindo, Diana. Fone. Agora sim. Estou chegando na ESC agora, também sou de Recife, morei 30 anos fora e agora estou morando aqui em João Pessoa e me engajando, né, na ESCA. É isso. Muito bem. Vocês conseguem me ouvir bem ainda? Ah, legal. Então, Giana, seja muito bem-vinda, viu? Mais uma vez, você tá chegando aí, somando bastante aí para casa. Parabéns pela oficina de hoje, viu? Para nossa equipe do DIS. Vi lá todo o treinamento com os vídeos lá, com os evangelizadores com as cadeiras de rodas, né? As crianças vão ser cada vez melhor acolhidas aqui na casa. E está sendo muito legal esse momento de acessibilidade. Só gratidão, viu? E próximo, Janiele. A gente não tá te ouvindo, Janiele. Pelo menos eu, né? Estou ouvindo bem, Eu tranquilo. que não estava, desculpa. Ah, tá. Eu moro aqui no José Américo, faço parte aqui da Casa Espírita Caminho da Paz, mas quando posso também visito a ESCA, já venho fazendo alguns cursos e quero agregar sempre, aonde eu for, quero estar agregando conhecimento. E obrigado pela oportunidade, né, a todos. Muito bem, seja muito bem-vinda. Obrigada. Livinha. Tiago? Boa tarde. Chamasse quem, Tiago, agora? Você entrou com a conta de Livinha, né? Isso, foi. Ótimo. Você pode se apresentar, da onde você mora? É bem curioso onde você está. Tá bem. Então, desde já agradeço a oportunidade, eu estou bastante feliz por fazer parte deste grupo e espero, assim, ter bons momentos de aprendizado e compartilhar com todos essas experiências todas que estão aqui à minha frente. Eu me chamo Vera, eu sou a mãe da Livinha.
problema no microfone. Eu me chamo Vera Mello, sou mãe da Livinha Mello, que está aí sempre com vocês quando está no Brasil. Nós moramos aqui em Lisboa e por esta oportunidade de ter sido sempre uma trabalhadora na Casa Espírita desde os 12 anos. Então, tá baixinho aí, tá o som? Tá conseguindo me ouvir tão bem? Pronto, tá conseguindo ouvir bem, boa. Então, desde a infância, que faço parte da Federação Espírita Pernambucana, depois Federação Espírita Paraibana, e todos os locais que fui, sempre dentro do espiritismo. Então, já participamos de outras atividades e, inclusive, atendimento fraterno na Federação Espírita Paraibana. E lá, já mãe das meninas, elas também trabalhavam sempre na Casa Espírita, de família espírita, e continuação dessa família espírita. E aqui em Lisboa eu faço parte do trabalho não, mas eu estou dentro da casa para as atividades necessárias, a Casa do Caminho, que fica aqui no bairro da Ajuda. Então, é sempre uma boa oportunidade de estar com todos e agradeço o convite imenso e estou muito feliz. Ah, que legal. O bairro da Ajuda, né? Já é bem inspirador aí. É. Aqui tem outro bairro da Encarnação, nomes bem sugestivos, Legal. Muito bom. Seja bem-vinda, minha irmã. Obrigada. Vamos agora para Lúcia Souto. Boa tarde, pessoal. Sou eu, Lúcia Souto. Tudo bem? Sejam todas bem-vindas. Nós estamos aqui fazendo parte dessa equipe da AESCA e colaborar naquilo que for que tivermos condições, né, de ajudar. Sejam bem-vindas. Um grande beijo. Muito bem, Lúcia. Lúcia é uma das coordenadoras, viu, do trabalho aqui, que é feito na ESCA, juntamente com a Mary. Então, elas estão coordenando o atendimento fraterno da ESCA e elas vão estar mais próximas de vocês. Então, qualquer dúvida, qualquer questão relacionada ao curso, vocês podem interagir diretamente com elas, tá certo? E vai ser uma experiência muito rica, podem ter certeza. Então, vamos para a próxima pessoa, a Maria Nascimento. Boa tarde. Boa Meu nome é tarde. Maria do Céu. Eu faço parte do Centro Espírita Casa da Vovozinha, aqui em João Pessoa, e moro em Santa Rita, que é um lugar mais distante. Mas faz 12 anos que eu faço parte da casa e me sinto muito feliz por fazer parte dessa casa. Seja bem-vinda, minha irmã. Um abraço para todos que fazem aí a Casa da Vovozinha, viu? Obrigado. Bem. Naziene Souza. Oi, boa tarde, Boa tarde. mais colegas. Eu faço parte do Centro Espírita Viana de Carvalho, né? Comecei como ouvinte lá, participante das palestras desde 2015, no comecinho de 2015, e no finalzinho de 2016 me engajei lá no trabalho com as gestantes e mães carentes, né? Então nós fazemos lá esse trabalho junto com a Vivian e com o apoio das senhoras, né, que confeccionam enxoval. Eu e Vivian trabalhamos com a evangelização, né, que é um trabalho mais amplo no sentido de formação moral, enfim, saúde da mamãe, saúde do bebê, sem falar na parte do evangelho, né? E então nós estamos nesse trabalho desde o finalzinho de 2016, com um pequeno intervalo por conta da pandemia, né? E estamos aí nessa luta, nessa batalha que é bastante gratificante, né? Como o Tiago falou, realmente nós somos os primeiros beneficiados, né? Então, tudo que a gente aprende lá, a gente traz para a nossa vivência com nossos filhos, e é um trabalho realmente muito gratificante, tá certo? Eu quis fazer parte dessa equipe de
de estudo e aprendizado sobre o atendimento fraterno, porque nós também temos uma parte lá, enfim, temos muita demanda de escuta, né? Elas têm uma necessidade muito grande de falar, e com essa preparação eu entendo que é uma maneira já de aprimorar esse trabalho, né? Então, assim, estou muito feliz de participar e espero aí ter uma boa troca com vocês, tá bom? Muito obrigada aí ao pessoal, aos coordenadores. Obrigada. Seja bem-vinda, minha irmã. Trabalho lindo que é feito. Já fizemos parcerias, inclusive, e espero que as parcerias continuem, né? A gente gosta muito desse intercâmbio, as casas espíritas serem solidárias umas às outras, né? Então a gente pode crescer muito como movimento espírita e a gente tem uma amizade muito boa com Viana, né? Isso é muito bom. Isso é Sim. engrandecedor. Então seja bem-vinda também, viu? Obrigada. Pronto. Núbia Cristina, você está nos ouvindo, Núbia? Você. Estou sim, agora estou, Tiago. Boa tarde a todos. Boa tarde. Eu venho em casas. Estou na ESCA e estou na casa da vovozinha. Bem, eu venho da casa da vovozinha há muitos anos. Já fui dirigente de grupo, já participei de coisas, mas o que me chama mais atenção é o passe magnético. Então, eu já venho estudando há muito tempo, praticava lá, mas a casa não permite mais. Então, eu estou praticando lá na ESCA. Me afastei um pouco por problema de saúde, mas agora já estou voltando, se Deus quiser, e amando a gestão da casa, da qual eu faço parte hoje, mais intensamente. Que bom, minha irmã. Você é uma das colaboradoras aí que a gente tem muito orgulho, viu? Trabalhar junto. Então, que bom que você está aqui também, né? Nessa área. Então, vamos voltar à lista inicial aqui. Então, temos aqui a Aline. Chegou em casa, Aline? Cheguei, Tiago. E Josi está aí também, olha. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Bem, eu também, como Núbia, eu um pouco faço parte da vovozinha, mas estou mais na ESCA, no momento. Então, faço parte também do magnetismo, e faz pouco tempo que a gente chegou, né, desde o ano passado, mas acredito que a soma vai ser boa e que estamos aqui para somar e acrescentar mais, né, nesse trabalho magnífico que é o trabalho das casas espíritas. Boa tarde a todos. Sim, eu sou a Aline e ela é a Josi. E eu sou a Josi. Também, como ela, a gente entrou no mesmo tempo, né? Estudando magnetismo, por onde, assim, aprendi muitas coisas, me apaixonei muito pelo estudo do magnetismo e a prática também, nos estágios que a gente fez e está agora praticando na casa. E a gente sabe a importância que é o atendimento fraterno, né? Então, para ter esse entendimento maior, e se por acaso também é a questão de ajudar, me interessei muito de fazer o curso. Muito bom. Olha, tenho recebido muito elogio de vocês, viu? Meninas exemplares nos estudos. E vamos estudar. Acho que os trabalhadores cada vez mais capacitados, mais caridade a gente tem como fazer, né? Então, vamos lá, vamos nessa. Nossa querida anunciada. Oi, boa tarde. Boa tarde. Me chamo Anunciada e já faço parte da ESCA há um tempinho, mas agora que estou me engajando mais, né, nos grupos, fazendo parte também do magnetismo e sempre procurando me auxiliar, né, e aprender mais, sempre mais, né. Moro aqui bem pertinho da ESCA e espero contribuir sempre. Boa tarde a todos e todas.
Boa tarde. É verdadeiro anúncio, né? Anúncio de Aham. coisas boas, né? Então, gratidão, minha irmã, viu? Por toda a garra que você é, a luta que você tá aí, viu? Somando Uhum. aí, a gente vê o quanto você tá somando aí também. Então, seria impossível, gente, a gente não falar de cada um de vocês, ao mesmo tempo não conseguir falar de todos, né? A gente tem, graças a Deus, uma equipe muito boa para trabalhar na ESCA. Tem chegado muitas pessoas novas nesse último ano, né, de retomada, e pessoas que já faziam parte da casa também se qualificando, fazendo cursos. Então a gente tem feito vários cursos na casa para a retomada das atividades e ampliação dos trabalhos. A gente tem uma procura muito grande de pessoas e a gente vai ter a oportunidade agora nesse curso de integrar com outras casas espíritas, né? Que estão aqui querendo é, adquirir um pouco de experiência e também nessa área, né? Então a gente sabe que tem cursos na federação, são excelentes cursos. Nossos cursos são inspirados nos cursos deles, bem como outros casos espíritas, mas às vezes é um trabalho assim que é mais urgente ou demora um pouco mais de ter o curso, e aí surgiu essa oportunidade, e por que não, né? Compartilhar com os nossos colegas. Então hoje a gente vai fazer uma visão mais geral do trabalho do atendimento fraterno, e em seguida a gente vai aprofundar nos próximos encontros, bem como a gente vai ter a oportunidade de falar especificamente do trabalho da ESCA, né, que tem suas particularidades. Então a gente vai falar da forma geral um trabalho que é feito em qualquer casa espírita, do atendimento fraterno, e tratar também especificamente do nosso caso. Né? Para quem não sabe, a ESCA hoje é a referência aqui em João Pessoa no acolhimento de pessoas com depressão, ideação suicida e ansiedade grave. Então a gente acolhe pessoas, a gente tem todo um projeto nesse sentido e tem tudo a ver com o atendimento fraterno. Então vocês vão ter a oportunidade de conhecer esse trabalho e, e aqui a gente fica feliz de poder aproximar junto com vocês. Então, sem mais, a gente. Falta alguém se apresentar que chegou depois? Não, né? Todo mundo. Então, vamos fazer aqui a nossa prece inicial. Vou convidar a Lúcia Souto para fazer. Pode ser, Lúcia? Pode sim, Tiago. Ótimo. Então vamos lá, minhas queridas irmãs. Vamos neste momento inspirar e expirar. Dar uma relaxada, para que em um só pensamento possamos aqui agradecer ao nosso Pai maior por todas as oportunidades que nos são concedidas para buscarmos o nosso melhoramento moral e espiritual. E é assim, desta forma, com a nossa alma cheia de gratidão, que queremos, Senhor, rogar a Ti também, para que este momento de atividade que estamos aqui nos propondo a realizar, a participar, possa ser, Senhor, guardado, pode ser pela espiritualidade maior, no sentido de que possa nos ajudar para que possamos absorver todos os ensinamentos que aqui vão ser fornecidos para nós. Que nós possamos internalizar para que assim possamos perceber a nossa responsabilidade diante desta atividade que estamos neste momento aqui, através do curso, nos propondo a participar, que é o de atender a tantas pessoas que nos buscam, a tantas pessoas que procuram a casa espírita
querendo ajuda para aliviar as suas dores e os seus sofrimentos. Que nós possamos, Senhor, através dessa porta de entrada, servir a Ti e a todos aqueles que nos buscam da melhor forma possível, de forma consciente, responsável pelo momento, pelas pessoas e por nós mesmos. E assim, Senhor, tendo a certeza de que Tu estás entre nós, através dos irmãos abnegados, espíritos trabalhadores da AESCA, queremos Te agradecer por tudo, hoje e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus, que assim seja. Assim seja. Então vamos à apresentação aqui do nosso material. A gente tem aqui uma demanda, pessoal, muito grande de assistir a nossa casa. E um dos os motivos principais desse curso é a ampliação desse trabalho. Então, a nossa equipe ela está trabalhando hoje de forma praticamente sobrecarregada, assim. A gente tem, a cada semana, recebe uma, duas, três pessoas novas na casa com diferentes situações. E a equipe se tornou uma equipe muito experiente, né? No entanto, se tornou uma equipe pequena para alta demanda que nós estamos recebendo. E aí surgiu a necessidade de fazer esse curso, porque nós, além de atendermos na casa de forma presencial, hoje nós estamos funcionando nas quartas-feiras, na ESCA, e que é toda a reunião pública, com os estudos, com as atividades de palestra, de educação de sentimentos. Então a gente tem todo um funcionamento da Casa Espírita na quarta-feira. Nós temos um funcionamento. Seja bem-vinda, Luciana. Oi, boa tarde. Boa tarde. Obrigada. A gente tem todo um funcionamento dessa Casa Espírita na quarta-feira, com diversos departamentos atuando. Depois a gente vai poder apresentar melhor. E a gente tem também um atendimento à distância. Então, além desse atendimento presencial, nós atendemos pessoas também um tratamento à distância que surgiu na pandemia. Então, na pandemia a gente fechou a Casa Espírita, como você já conhece, né, todo o contexto, mas continuamos de forma online a atender as pessoas. E esse trabalho a gente continuou pós-pandemia, e agora a gente tem um planejamento. Nos próximos meses, nós abrimos a sexta-feira também como reunião pública. Então, a gente vai precisar de novos trabalhadores. É importante que vocês saibam, principalmente aqui quem está indicado, né, a ser um futuro trabalhador da ESCA, que vocês estão sendo treinados visando justamente a colaborar com a gente, né? Quem está levando para sua casa espírita também poderá trabalhar com a gente, no sentido que fazer toda a parte teórica, todo o estágio com a gente, né? E poderá levar para sua casa espírita, né? Que eu acredito que haverá esses dois perfis aqui do nosso curso. E aí há uma diferenciação do curso, que ele começa com a visão universal do atendimento fraterno, e ele, no final, ele vai tratar das necessidades específicas, né? Até porque a nossa casa trabalha com muitas pessoas com depressão, então a gente acaba se especializando mais nesse assunto ao decorrer do final desse atendimento, desse treinamento, tá ok? Então vamos dar início aqui. Seja bem-vinda, Mary. Luciana, você é da onde, Luciana? Oi, boa tarde. Boa tarde. Desculpa. Eu sou da Sociedade Espírita Caminho da Paz, no José Américo. Ótimo, maravilha. Seja muito bem-vinda, minha irmã. Mary, você pode se apresentar também? Oi, meu nome é Meriane, eu trabalho na ESCA,
como voluntária no atendimento fraterno, né? Na entrevista também para aqueles assistidos que estão no tratamento do passe magnético, né? Da depressão, bipolaridade e síndrome do pânico, ansiedade. E aí, essa parte é a parte da entrevista, né? O atendimento fraterno é de um modo geral, né? A pessoa chega a casa e nem sempre é caso de passe, do passe magnético, do tratamento com passe magnético, a gente direciona e encaminha para outros tratamentos que a gente tem na casa, né? Como a educação de sentimentos, a palestra, o estudo do evangelho, estudos na casa, principalmente pessoas que chegam com mediunidade e não estão entendendo, né, o que está acontecendo com elas. É isso. Sejam todos bem-vindos. Estou muito feliz com todos vocês aqui nesse curso e que ele seja muito esclarecedor e que ilumine todos nós, que possamos fazer parte, né, da seara do Cristo, trabalhar por Jesus e com Jesus. Que aquela pessoa que chega à nossa casa, a gente se põe, né, à disposição dele, no acolhimento, recebendo com muito amor, com muito carinho, né, como o próprio Cristo fez, né, e faz ainda por todos nós, né, ele falava a multidões, ainda o maior atendente fraterno, Jesus, a gente pode ter ele como exemplo. É isso? Pronto. Perfeito, minha irmã. Obrigado, viu, pelas suas palavras de incentivo. Ai, Ave Maria, morri de vergonha. Falou muito bem, falou muito bem. Olha só, vamos dar início então à nossa trilha de aprendizado. Então, a gente tem o objetivo hoje, né, das apresentações, como já foi feito. A gente vai falar um pouco dos conceitos e as práticas dessa atividade do atendimento fraterno na casa espírita. E a gente começa com a seguinte pergunta. Aí vocês podem abrir à vontade o microfone para poder interagir com a gente. O que vocês acham o que é o atendimento fraterno na casa espírita? Alguém se arrisca? Bom, eu posso falar, Tiago. Ótimo. Eu vejo assim, eu já li um livro, né, sobre o atendimento fraterno, participei junto na época, com Darísio, acompanhando, né, pessoas que faziam atendimento fraterno, e também lá no Lar de Jesus, quando teve aquele Marlon Reikdal, ele veio fazer uma palestra também sobre atendimento fraterno. Então, assim, atendimento fraterno, para mim, é como se fosse, assim, um acolhimento de ouvir o que a pessoa tem para falar, e a gente vai ser imparcial, né, assim, impessoal, a gente vai falar, assim, o que pudermos ajudar com a doutrina espírita. A gente pode ajudar, assim, a direcionar a pessoa, não para solucionar problemas, mas para direcionar, fazer com que a pessoa encontre também em si mesma as respostas, assim, mas tem toda uma técnica, né, eu sei que existe, assim, mas eu sei que é mais ou menos isso, entendeu? Muito bem, minha irmã. Muito bem. Mais alguém? Ô, Tiago e amigos, também há uma oportunidade no atendimento fraterno, aqui será o que eu gostaria de saber, que vai ser, então, individual, individual no atendimento, porque uma das coisas, quando nós estávamos em grupo, num atendimento fraterno em que tínhamos outras pessoas no mesmo grupo, é que as pessoas podem se identificar o seu problema, as suas dificuldades, através de outras dificuldades de um irmão. Então, assim, as pessoas, ao expor as suas dificuldades, onde que está a sua dor, onde mora a sua situação difícil, ela vê que não é única e vê espelhado o seu problema em outra pessoa. E assim nós podemos ouvir, podemos
auxiliar aquela pessoa a se encontrar, nos encontrando também. Então, é uma forma fraternal de aliviar aquele momento difícil, isso com técnicas que agora vamos ampliar o conhecimento aqui nesse curso. Vai ser muito interessante poder ver novas abordagens para auxiliar o irmão e, ao mesmo tempo, estamos nos auxiliando, com certeza. Muito bem, Vera. A gente agradece. No atendimento fraterno, a gente faz um acolhimento individualizado para conhecimento e melhor aprofundamento ali. Muitas pessoas se sentem à vontade de somente, em particular, abrir-se e tem vezes que ela nem consegue abrir, tem uma dificuldade. Mas a Casa Espírita ela também possui a dinâmica em grupo, né? Que é a educação de sentimentos. São 8 semanas de tratamento espiritual, que ela tem mais esse método de compartilhamento em grupo, né? De ajuda ali mútua, onde você vai, diante do tema do dia, se ver e se autoconhecer, né? E quando você vai ouvindo ali os demais, isso acaba incentivando a uma ajuda mútua, né, de todo o grupo. Muito bom. Mais alguém? Então podemos seguir aqui na nossa apresentação. Então vamos lá. Então a gente tem aqui o atendimento fraterno, que é uma atividade realizada nas casas espíritas, que consistem em um diálogo acolhedor, fraterno e respeitoso com todos os frequentadores em busca de orientação, esclarecimentos, consolo e tratamento espiritual. E o objetivo dessa tarefa, que é extremamente importante, de toda a conjuntura de assistência espiritual que é feita na casa espírita, é de ajudar. O objetivo principal é ajudar as pessoas através da escuta caridosa, né, buscando orientar e confortar com base nos ensinamentos espíritas, sendo porta de entrada ao repassar recomendações padronizadas e o direcionamento adequado às atividades da casa espírita. Ou seja, então a forma de acolher, de recepcionar, a forma de não julgar, de compreender, ela é tudo pautada nos ensinamentos da caridade, como ensina a doutrina espírita, sempre focando na escuta e não na fala. Então o entrevistador não é uma pessoa que está fazendo uma palestra, falando a todo momento. Ele é muito mais ouvinte e pontualmente, com técnicas e um cuidado, ele pode fazer orientações, observações, mediante algo que o Evangelho nos ensina, né? E também passa informações padronizadas, porque a gente não pode passar informações ao nosso modo. Então existe um protocolo, existe algumas regras, existe uma diretriz do trabalho que é feito na casa espírita. As equipes elas são treinadas a seguirem essa diretriz do trabalho para que haja sempre uma comunicação comum, né? Haja uma comunicação que fale a mesma língua, fale as mesmas informações, independente da entrevista. Então, são orientações, por exemplo, que o assistido chega a fazer o evangelho no lar, a trazer uma água para ser magnetizada, bem como a gente orientar eles a iniciar o tratamento espiritual, assistir uma palestra, fazer uma educação de sentimentos, ou posteriormente o estudo do evangelho, ou até mesmo outros estudos que a casa pode ofertar e assim direcionar. Existem casas espíritas que direcionam as pessoas também, no momento oportuno, para atividades sociais, atividades voluntárias, e isso é particular, né, de cada instituição. Então, alguém quer fazer algum comentário sobre esse ponto? Podemos seguir?
Então vamos avançar. Então, para a gente fazer esse trabalho do atendimento fraterno, é importante a gente considerar aqui 3 pilares de extrema importância. É fundamental a gente, né, como entrevistador, a gente ter sempre em mente que ali chega uma pessoa em sofrimento. O ser humano ele tem várias necessidades. Basicamente, a gente resume a vida de um ser humano em uma pessoa necessitada de suprir ali uma série de questões. E essa pessoa ela pode estar com um problema de ordem emocional, de ordem biológica, de ordem psíquica, né, de ordem moral. Ela pode estar num processo obsessivo, não ter um entendimento mediúnico. São uma série de questões e para a gente fazer esse acolhimento da melhor forma possível, para que essa experiência seja a melhor possível para quem está chegando, a gente pode destacar aqui esses 3 pontos. Trabalhar sempre usando as virtudes, ou seja, com o saber ouvir, né? A empatia, usar da empatia fundamental, a gente vai ter só uma aula sobre isso. A comunicação com amor, a compreensão e o respeito para com todas as dificuldades do outro. Ajudamos muito mais do que imaginamos ao irmão que chega à casa espírita pela primeira vez. Então o fato de só você ouvir, sem mostrar um julgamento, imagina quantas pessoas passam pelo o julgamento de situações que elas vivenciam fora da casa espírita. Imagine quantas pessoas chegam e não têm apoio de nenhuma pessoa, nem da família. Se sentem solitárias, sozinhas. E quando ela chega, a responsabilidade que nós temos, a importância que nós temos do acolhimento dessa pessoa que chega pedindo ajuda. Então, todo trabalho ele tem que ter uma conduta, né, pautada aí na conduta espírita, na conduta moral, para que a gente sempre use ali do bom senso, né, da ética, das orientações sempre muito ponderadas, porque tem ali pessoas que não podem ser orientadas de qualquer forma. Elas têm uma problemática mais delicada, que precisa ser orientado com um profissional. Então a gente vai orientar vocês nesse curso também a fazer essa diferenciação, a poder se capacitar nessa tratativa. E o diálogo, né? O diálogo é um mecanismo que oportuniza a redução dos desequilíbrios, validando a qualidade de vida do homem. E é o desafio do nosso século. Cria condições para um atendimento eficiente e eficaz a todos que procuram. Então, muitas pessoas assistem à palestra pública, né? A gente vê muita gente procurando as casas espíritas, assistindo ali, fazendo um estudo do Livro dos Espíritos, fazendo um estudo doutrinário, mas alguns chegam com algumas questões assim tão complicadas que o simples fato de ter alguém disponível para ouvir elas na casa, acolher elas, principalmente ali nos primeiros momentos, pode fazer toda uma diferença. Então o diálogo é imprescindível nesse momento. A casa espírita está aberta a ouvir as pessoas, a conhecer as pessoas, saber o nome delas, as pessoas que frequentam. Não é apenas um número, não é apenas mais uma pessoa que está indo na casa espírita. É um ser humano ali, é um ser humano com dificuldades, com necessidades, como todos nós temos, e que precisa muitas vezes de uma orientação, ou ele precisa simplesmente desabafar. Falar do que a gente sente faz muito bem. Expor, muitas vezes, questões que tiram nosso sono, que estão atrapalhando a nossa vida, que estão trazendo situações angustiantes, desesperadoras. A gente pedir socorro, muitas vezes, é imprescindível a casa espírita estar atenta a essas pessoas que chegam pedindo socorro a nós.
Nós não somos a fonte das soluções, nós não somos a casa da cura, mas nós podemos ser como Jesus fez, um mestre amigo, aquele amigo que sempre ouvia e sempre no final deixava uma mensagem, uma orientação para a pessoa seguir. E assim, a partir das escolhas dela, porque a tua fé que te curou é a fé, é a busca do indivíduo, que é o objetivo principal ali do tratamento dele, da melhoria, da renovação, é a mudança de hábitos, é a mudança de pensamentos, de comportamentos, que vai fazer ele tirar da situação. E Jesus é esse exemplo maior para a gente conduzir esse trabalho, como esse maior mestre da educação e terapeuta do diálogo com amor. Então, imagina você ser tratado com afabilidade, com doçura, com compreensão, com um olhar fraterno. Então essa educação, essa terapia, esse senso de se importar com a dor do outro, isso pode salvar até uma vida. Isso pode salvar várias vidas. Nossa casa espírita tem relatos, e muitos relatos, de pessoas que desistiram de cometer o suicídio. E às vezes é uma coisa muito simples, gente. Elas precisavam se sentir apoiadas, não se sentir sozinhas. Se sentiam sozinhas ali, não tinham apoio de ninguém. A família achava que era falta de Deus, falta do que fazer, fazendo várias críticas e condenações a todo custo. E às vezes ela só precisava de uma frase do tipo: estou aqui com você, conte com a gente e você vai superar isso aí. Então, poucas coisas que a gente pode falar, isso pode fazer diferença na vida de alguém. E é interessante a gente refletir sobre isso. Então, Jesus deu esse exemplo, né? Falando na hora certa e na medida certa. Então, a gente não é falar muito, nem não é deixar de falar. Não é interromper muitas vezes a pessoa, mas às vezes é importante a gente fazer algumas intervenções. Então, Jesus ele conseguia falar com a maior amorosidade do mundo, ao mesmo tempo ele precisava ser sincero ao coração, ou seja, ser indulgente, ajudar aquele irmão a perceber algumas questões sem fazer que ele se sentisse mal por isso. Então, todo um cuidado na forma de falar, do uso das palavras, para que aquela pessoa percebesse ali aquela situação e assim ela escolhesse por ela mesma um novo caminho. Então, por onde começa o atendimento fraterno? O atendimento fraterno, ele começa a partir da recepção. A recepção na casa espírita, ela é uma atividade fundamental para poder fazer o atendimento fraterno. A recepção, ela é muito mais do que ter pessoas que vão dizer para onde elas vão e quais os horários das atividades. Ela é a primeira imagem que fica quando uma pessoa chega na casa espírita. E eu digo isso, falo com propriedade, porque na ESCA, né, quando eu fui convidado na época por Lúcia Souto, que está aqui presente, para conhecer a ESCA, e fui lá visitar, assistir a reunião pública, e isso no ano de 2017. E quando eu cheguei lá, eu lembro como hoje a recepção que eu tive das pessoas que estavam presentes na época, que fizeram a recepção. Então fui muito bem recebido, com um sorriso no rosto, com um abraço, com um cumprimento muito caloroso e com alegria e direcionado e bem orientado sobre o funcionamento da casa.
tive até o prazer de mais na frente de me apresentar ali como uma pessoa que tinha experiência na evangelização, né? E tive a oportunidade de conhecer o dirigente da Casa Espírita da época, o seu Jair Herculano, ao qual ele me apresentou a Casa Espírita, falou de todas as atividades, e é muito bom, gente, seja a gente como frequentador, seja como um possível trabalhador da Casa Espírita, a gente ter esse acolhimento. E a recepção que vai fazer essa ponte, é a recepção que vai receber ali a pessoa, que vai encaminhar para a entrevista do atendimento fraterno, que vai encaminhar para o trabalhador, para o dirigente, para o coordenador específico ali da casa, para fazer a tratativa que for necessária. Então, vinde a mim a todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados. É a nossa proposta de tarefa espírita. Recepcioná-los com amor, pois são nossos irmãos. Então é extremamente importante, né, esse ponto, a gente acolher com bastante amor. E a gente precisa, como valores dessa tarefa, né, a valorização real e integral do assistido. Então, sem uma coisa exagerada, mas uma coisa real, possível, natural, da gente ter ali um vínculo com aquele assistido, ao qual ele se sinta confortável a vencer barreiras, né? Então, para quem está chegando, existem muitas barreiras que impedem dele falar, dele se expressar melhor. Então, a gente tem que compreender isso. Nem todo mundo gosta de um abraço, mas tem muita gente que adora um abraço. E tem gente que o que estava faltando é um abraço. Por muitos anos ali, nunca mais tinha recebido um abraço. E ela precisa disso. Perceber no outro uma emoção, o olhar, a expressão, aquela pessoa que veio muitas vezes sem uma maquiagem, aquela pessoa às vezes que chega chorando, aquela pessoa que chega muitas vezes um pouco mais perturbado ou perturbada. Então essa sensibilidade no trato, ela consegue vencer algumas barreiras iniciais. Isso é extremamente valoroso. Então a gente precisa fazer esse primeiro contato, né, com a atenção que ele pode marcar, pode ser decisivo na vida dessa pessoa, pode fazer com que essa pessoa fique nessa casa espírita, ou fazer que ela se afaste, fazer com que ela se encante pela doutrina espírita, ou ela já no primeiro dia crie alguma aversão, alguma decepção. Há muitas pessoas que chegam de outras religiões e nunca ouviram falar, algumas até com medo. Medo de ver espíritos, de ter rituais e outras coisas que as pessoas falam, né? Isso é muito engraçado, ao mesmo tempo isso é tão comum, gente. É impressionante como as pessoas chegam. Um dia desse a gente contratou uma pessoa para dar um apoio na faxina da nossa casa, e fazer algumas limpezas no nosso terreno. E o cidadão, ele ficou apavorado, assim, depois que eu vim perceber, ele nem queria entrar lá no acesso à casa que dava direito a tomar água. E o coitado, né, ele ficou sem tomar água. Aí depois conversando, né, eu fui entendendo que ele não foi tomar água, não porque não estava com sede, porque estava com medo de entrar na casa espírita. E a gente tem muito disso ainda, gente. Não é nenhum exagero falar isso. Então, nosso acolhimento inicial é imprescindível. Então, a recepção, né, é usar da gentileza, ter segurança, ter a tranquilidade nas informações que vão ser passadas, ser atencioso, interessado, né? A gente tem pessoas que se aprofundam a entender tudo que está acontecendo na casa espírita, atento a tudo que está acontecendo em volta, como as pessoas estão. Às vezes pode ter uma pessoa que chegou e não está se sentindo bem. Importante é a recepção, estar bastante atento a isso. Então, na hora da fala, na conversa com essa pessoa que está chegando na casa espírita, ou que está frequentando,
recepcionar com a linguagem clara e bastante objetiva, né? Sem demorar muito, e ter boa apresentação. Então a gente não pode estar de qualquer forma, né? Isso conta bastante. Também a gente não pode estar vestido de uma requinte, né? Não há necessidade. Então há uma simplicidade, mas há todo um cuidado também ali de higiene, um cuidado quanto à forma como a gente vai abordar essa pessoa. Então as roupas não podem ser roupas que vão chamar mais atenção para você, né, do que o trabalho. Então isso tem que estar levando em conta também. E estar bem informado, né? Então conhecer a programação da casa, conhecer o que a casa está planejando, para poder passar a informação o mais adequada, o mais atualizada possível. Muito bem. Alguém quer fazer algum comentário sobre isso? Podemos seguir. Seja bem-vinda, Adriana. Então vamos avançar aqui. E agora a gente Obrigada, chegou. Fran. Ótimo. Adriana, você quer se apresentar? Deixa aqui, que eu estou aqui no hospital, mas vamos lá. Eu sou a Adriana, fundadora da ESCA. A gente vem fazendo esse trabalho bonito há muito tempo, né? E mesmo na pandemia, a gente continuou fazendo atendimento à distância. E é um trabalho maravilhoso. Esse curso está sendo uma bênção para a gente poder ampliar de novo, fazer o atendimento da sexta-feira, e é isso que me deixou muito feliz, né? Da gente conseguir já estar essa necessidade, né? Resolver essa necessidade da gente ter a equipe de atendimento fraterno, que é fundamental no tratamento dos nossos assistidos. Eu estou muito feliz que tenha tanta gente aí fazendo para poder ajudar a ampliar mais um dia de atendimento, e os magnetizadores de sexta-feira já estão pulando de alegria com essa oportunidade aí. Ontem, quando a gente comunicou, ficou todo mundo muito feliz. Legal. É isso. Então. Muito bom. Obrigado, Adriana. Então, gente, vamos falar agora da entrevista, né? O ponto central do que vocês vão estudar durante o curso. Então, é importante que a gente compreenda que essa entrevista é um momento individualizado, ele precisa ser feito com pessoas que tenham conhecimento doutrinário, que tenham o curso, né, e que tenha, no mínimo, ali um estágio para que seja tirado as dúvidas e as situações que costumam se repetir, que nós devemos ter uma atenção maior. Então, é uma conversa informal, né? Não é uma conversa informal, é uma conversa especial, ela é particular, no sentido de elucidar os problemas, ou seja, a gente vai tentar ali investigar o que está acontecendo com aquela pessoa. Há um formulário que é preenchido, há um cadastro com perguntas específicas para entender os sintomas, entender se a pessoa está procurando ali o tratamento da casa ou simplesmente ela tem uma questão muito específica, né, que pode ser orientado melhor nessa conversa prévia ou com um outro trabalhador da casa representando ali o tema. Então a gente tem nesse momento uma triagem importante fazer, porque chega todo tipo de pessoa, todo tipo de situação. Por incrível que pareça, chega gente querendo uma consulta espiritual, né? E a gente, na nossa casa, a gente não trabalha dessa forma. Então a pessoa chega ali, olha, eu estou com um problema no meu casamento, eu estou com um problema no meu trabalho, eu queria fazer uma consulta espiritual para ajudar nesse sentido. E aí, como a gente na nossa casa espírita não trabalha dessa forma, a gente tem que fazer uma triagem, uma orientação apropriada ali para aquela situação. A pessoa chega, muitas vezes, com uma informação do que é a casa espírita totalmente diferente do que é realmente o trabalho da casa espírita. Como nós fôssemos os resolvedores dos seus problemas. Como que a gente fosse fazer um trabalho especial, extraordinário,
místico, que ela vai ali sair melhor, né, de forma imediata. Então, não há problema em as pessoas chegarem com isso, porque lá fora a cultura, os preconceitos, as distorções, há toda uma problemática de como foi apresentado o espiritismo pelas pessoas que não são espíritas. Cabe a nós ser essa porta de entrada que vai tornar transmitir informação verdadeira, né, e clara para aquela pessoa, com todo cuidado, né, quanto a ela se sentir acolhida e sentir bem, sentir bem ali naquele momento. Então, muitas vezes a pessoa chega com a necessidade da mediunidade, ela não entende nada sobre mediunidade, mas ela está vendo, conversando com espíritos, ela está se desesperando toda noite que vai dormir, porque aparece um espírito lá no quarto dela, ou mesmo ela está na faculdade, ou está no ônibus, e ela começa a conversar com os espíritos. Então, essa pessoa está passando por um processo bastante delicado, e alguém disse para ela que na casa espírita poderia resolver, ou explicar para ela o que era essa questão. E aí a gente passa ali a construir, que é impossível numa entrevista inicial a gente elucidar todos os assuntos, então, mas a gente passa a direcionar a pessoa para as atividades que vão esclarecer melhor, vão orientar melhor ela. Então, a gente, para fazer tudo isso, tem que usar de técnicas, tem que usar desses critérios técnicos durante a entrevista. Então, é importante, nesse momento, a gente considerar a seguinte informação, que a gente precisa observar um ser humano ali que está com necessidades, né, com dificuldades. Então, a gente precisa ali, primeira coisa, estabelecer um clima de aceitação, né? É um clima de acolhimento, é um clima fraterno que a gente vai construir entre o entrevistador e entre o entrevistado. Muitas vezes acontece do entrevistado não se sentir à vontade, não entrar ali em afinidade com aquele entrevistador, e isso pode dificultar ali a atividade, né? E isso a gente precisa estar bastante atento. Então, há essa aceitação, há essa compreensão, né? Jamais a gente deve questionar ou julgar as ações das pessoas. Jamais a gente deve, por mais embaraçoso que seja a situação, a gente jamais fazer um comentário que possa fazer com que a pessoa se sinta pior do que ela está. Então, a empatia, se colocar no lugar que ela está, ela é fundamental, né? Empatia, a dor do outro, a dificuldade do outro, que para gente, para muitos aqui que já estudam há mais tempo na doutrina espírita, né, a pessoa pode chegar ali com comentários bobos, comentários que parecem assim supérfluos, né? E a gente tem que ter muita paciência, a gente tem que ter muita muita humildade nessa hora, porque pra gente que talvez já superou aquele assunto, talvez seja uma coisa boba, uma coisa fácil de resolver, mas para aquele espírito, a gente vendo ali não somente como assistido, um homem, uma mulher, uma criança, um jovem, um idoso que pode chegar diante de nós, mas é ali como espírito que traz toda uma bagagem de vidas anteriores e também traz suas dificuldades. Então, a gente tem que a empatia é fundamental, né, nesse momento ali da entrevista. E a vontade decidida do entrevistado em ajudar. Então, a gente precisa destacar 2 pontos. É criar esse clima fraterno, por isso atendimento fraterno, que a gente precisa estabelecer nesse primeiro momento e fazer a manutenção dele ao longo de outras oportunidades de entrevistas futuras que poderão vir a acontecer com a mesma pessoa. E a gente
iniciar um momento de reflexão com essa pessoa, que ela, ao longo do tempo, ela vai perceber que ela precisa fazer a parte dela, que ela precisa se esforçar no sentido de cumprir a disciplina dos horários, de estar, né, naqueles fazer parte das atividades ao qual ela vai ser direcionada, ela fazer esse esforço mesmo que ela tenha dificuldade de vir, mas ela tentar fazer todo o custo não faltar, ela poder estar presente, né, porque podemos estar ali, mas não estarmos presentes, mas pensarmos tanto nos problemas e esquecermos de aproveitar ali a dinâmica da atividade. Então, são coisas que, em poucas palavras, nós podemos haver uma introdução ali daquela pessoa e essa pessoa ser encaminhada e passar a fazer um processo de autocura com ela mesma, um compromisso com ela mesma que ela vai assumir, e todo o conhecimento doutrinário vai ser a ferramenta a qual ela vai usar para ajudar nesse processo. É claro que nesse momento tem que ser uma fala breve, gente, muitas vezes são assuntos complexos e às vezes demanda de uma atenção maior, isso é inevitável, mas a gente procura sempre ser muito objetivo, né? E às vezes ter o cuidado de não deixar o assistido falar toda a sua história de vida, todos os seus problemas, porque não tem como resolver ali em poucos minutos todas as situações. Então, uma das técnicas é focar no principal motivo. Então, identificar qual é o principal motivo que ela está procurando ali a instituição. Possa ser que ela tenha outros problemas. Talvez ela tenha um problema ainda mais grave que ela não revelou no primeiro momento, mas ela poderá se sentir, em algum momento, conquistar uma confiança com o entrevistador ou com a casa espírita e se sentir à vontade de falar, né? E essa conversa ela tem que ser sistematizada e calorosa, né? Então tem que ser bastante alegre, ela sistematizada no sentido, ela não pode ser uma coisa aleatória, uma conversa aleatória, ela tem que seguir ali uma pauta, né? Geralmente guiado ali pela ficha, né? A ficha ajuda muito a gente a pontuar isso. E é muito interessante a gente refletir sobre o que as pessoas vão falar para a gente. E quanto isso é importante a gente aprender aqui no curso. Porque há pessoas que vão chegar, como eu falei, de situações parecem frívolas, pequenas, que nós não devemos desmerecer, nós não deveremos fazer convites que a pessoa dê a entender que ela possa resolver de forma muito rápida. A gente não deve prometer, fazer promessas de cura ou de renovação, jamais nisso. Mas é importante a gente ver que tem assuntos que são mais delicados, assuntos que são mais complicados. Pessoas que têm ideação suicidas, pessoas que sofreram abusos, né, por exemplo, sexuais, durante a infância, tem algum trauma. Então, como você vai acolher isso? Então, primeiro ponto, a empatia, o entendimento disso. Mas é importante que a gente desenvolva, além das técnicas, uma inteligência emocional, um trabalho emocional dentro da gente, para que a gente possa, nesse momento, estar firme e preparado para qualquer situação que aconteça. Porque poderá chegar pessoas que chegam com processos obsessivos graves. Essas pessoas, muitas vezes, elas trazem uma energia e toda uma questão que nós precisamos de uma preparação espiritual antes. Precisamos, antes de começar a atividade, a fazer a prece, a gente se harmonizar, fazer uma leitura de uma mensagem espírita ou de um trecho do Evangelho, para que a gente possa estar qualificado a lidar com qualquer situação ali que esteja em nossa frente. Então,
É interessante que muitas pessoas acabam com o tempo até fazendo amizades com os entrevistadores. Pessoas que... outras curiosidades, pessoas que confundem os entrevistadores com terapeutas. Mas a proposta do trabalho não é essa, né? A proposta da terapia é sempre fora da casa espírita, por um profissional, dar a preferência daquele assistido, ele procurar esse profissional e assim fazer todo o seu tratamento da psicoterapia, ou em alguns casos de uma psiquiatria, de um médico. Então vejam quantas coisas tem ali para fazer essa atividade, né? Quantas coisas bacanas nós podemos fazer. Então, para a gente organizar melhor essas ideias, a gente traz aqui para vocês as fases da entrevista. E nessa fase, né, é justamente esse roteiro que a gente vai seguir para cada entrevista. Então, nessas fases, primeiro ponto, a gente vai identificar o entrevistado. Então, a gente vai fazer o cadastro, pegar os dados pessoais deles, que serão mantidos de forma extremamente sigilosa. Se em algum momento ele sair do tratamento, esse material deverá ser descartado. E se for folha de papel, deverá ser cortado, né, picotado o papel para que não tenha o risco de jogar no lixo algumas informações pessoais. Na ESCA a gente tem todo esse cuidado. Essas fichas elas ficam trancadas em armários que somente a equipe de trabalho que trabalha diretamente tem acesso. Então são informações extremamente sigilosas. No ponto de vista da Lei Geral de Proteção de Dados, as pessoas podem chegar e pedir para que a gente apague todas as informações a qualquer momento. Então é importante que, se a gente mantém de forma digital ou papel, a gente tenha ciência que a gente precisará, né, em algum momento, ser solicitado isso, bem como a gente poderá ter implicações nisso. Então, o cuidado das informações, a privacidade das informações, ela é um assunto muito sério, porque se a gente compartilhar, mesmo que de forma acidental, informações íntimas, particulares de certos assistidos, de certas pessoas que chegam à casa espírita, isso pode gerar um problema muito grave para a casa espírita, até nível de processo judicial. Então, desse primeiro ponto, a gente tem muita cautela, né, e muito cuidado nessas informações. Graças a Deus, a gente nunca teve problema nisso, porque a gente sempre teve o cuidado de fazer isso. Então, a gente não pode deixar uma ficha de um assistido lá toda preenchida e exposta em cima de uma mesa. Não poderia deixar essa ficha em qualquer lugar. Então, a gente precisa ter esse cuidado. Então, a identificação desse entrevistado, ele é o primeiro momento, né? A gente faz esse cadastro dele e nesse momento a gente começa a interagir com ele, a conhecer o motivo que ele trouxe ali ao atendimento fraterno. Então, é importante que a gente, nessa hora, a gente possa perceber que a pessoa ali pode trazer uma série de relatos, como está se sentindo. Olha, estou me sentindo com várias perturbações de espíritos. Eu não estou dormindo. Faz 5 dias que eu não me alimento. Faz 3 dias que eu só durmo 2 horas. Eu só consigo sair para trabalhar à base da medicação que eu tomo. Então as pessoas vão chegar ali e você vai tentar entender. Às vezes ela vai chegar com um diagnóstico, às vezes não. Então, quando ela não sabe realmente o que ela tem, a gente precisa direcionar para os profissionais. E aí isso não é somente uma orientação, isso é um dever, é um protocolo do trabalho, é uma condição do trabalho. Nós, na Casa Espírita, nós não substituímos nenhum trabalho profissional. Pelo contrário, deixamos muito claro para todos que chegam à Casa Espírita que elas devem procurar o atendimento
fora da casa espírita, de um terapeuta, de um médico, de um psiquiatra, para tratar da causa do problema dela. É fundamental ela tratar essa causa, ela entender os mecanismos que ocasionaram esse problema dela. Então, nós na ESCA, como temos o tratamento, além do passe espiritual, temos também o tratamento do passe magnético, que é um tratamento específico para pessoas com depressão. Nós condicionamos a pessoa a fazer esse tratamento profissional para poder fazer o tratamento espiritual. Porque há pessoas que correm ou são de uma grande irresponsabilidade, são orientadas de forma muito errada quanto que o problema dela vai ser resolvido na casa espírita, certo? Então a gente respeita muito a ciência, a gente respeita muito os terapeutas, e cada um faz o seu papel, cada um faz a sua parte, que combinada faz toda a diferença. Então, nós sempre tocamos nesse assunto, é uma pergunta obrigatória, e a gente, quando percebe que a pessoa não está fazendo ainda o tratamento do profissional, a gente direciona essa pessoa a ela fazer. E poderá ser motivo, claro, de exclusão ali do tratamento e de não aceitação do tratamento também, dependendo ali do caso, das circunstâncias. E isso a gente vai tratar de uma forma mais detalhada, né, com vocês em outro momento. É importante a gente, nessa hora, fazer a avaliação desses assistidos. Fazer a interpretação e a explicação ali da situação. Então, é imprescindível o entrevistador, isso vocês vão aprender não agora, mas durante o curso, a conseguir fazer uma avaliação para entender melhor ali a situação daquela pessoa, para ver se realmente ela precisa de tratamento, qual é o tipo de tratamento mais indicado para ela, qual é o tipo de atividade mais indicado para ela, né? Fazer uma leitura do contexto dela e assim conseguir fazer uma explicação final, né? Então, passar ali informações, orientações para essa pessoa, sempre pautadas na doutrina espírita e nas recomendações padronizadas da casa espírita. Então, por exemplo, né, pessoal, os demais colegas, né, monitores vão explicar melhor, mas em resumo, vocês vão orientar sobre como vai ser o tratamento, qual vai ser o caminho daquela pessoa dentro da casa espírita, a orientar ela a fazer a educação de sentimentos, por exemplo, inicialmente, a trazer água, fazer a educação de sentimentos, ensinar como fazer a educação de sentimentos, caso ela não saiba. Muitas vezes a gente deixa ali alguns panfletos que podem ajudar nesse sentido. E a gente tem sempre alguma mensagem, alguma palavra, né, como faça uma leitura edificante, tente fazer preces, tente fazer uma atividade física. Isso tudo vai fazer bem, né, combinado o tratamento espiritual, dentre outras intuições que podem vir ali no momento, e o entrevistador passar a informação adequada de acordo ali com aquela necessidade. Então, é um momento bastante importante esse, que é o fechamento ali, né, da entrevista. E no nosso caso em particular da ESCA, que é o item 5, a gente tem um acompanhamento do tratamento específico. Então, além de fazer esse atendimento fraterno no primeiro dia, como é comum em todas as casas espíritas, nós fazemos as entrevistas de acompanhamento toda semana. Então, há pessoas que precisam ser acompanhadas semanalmente, há pessoas que não precisam. Elas vão ser iniciadas ali no tratamento espiritual, mas segue um fluxo mais normal da casa espírita, enquanto outras vão seguir um fluxo mais específico diante ali, por exemplo, de uma pessoa que esteja com a depressão, que atende o perfil do tratamento da casa. Então, há uma questão de vagas, há uma questão
de filtragem das situações, as situações mais leves, mais graves, e praticamente nós hoje temos essa UTI ali desse tratamento mais específico, casos mais graves, bem como a gente tem um ambulatório, né? Se a gente considerar a nossa casa espírita como um hospital que está recebendo pessoas toda semana precisando de ajuda. Então você, assim como no hospital há a triagem e direcionada para a ala amarela, a ala verde, a ala vermelha, amarelo-vermelha, que são os níveis, né? De uma forma mais simples, na casa espírita, nós, dependendo da estrutura da casa espírita, nós podemos também ter esse diferenciamento quanto à gravidade do assistido. Então, há casas espíritas que possuem outras atividades que a ESCO, por exemplo, não tem, que podem ser complementadas ali como um apoio importante nesse atendimento fraterno, nessa orientação do atendimento fraterno. Alguma dúvida, pessoal, até aqui? Vocês querem fazer alguma pergunta? Não, Tiago, tá tudo ok, viu? Tá ok? Uhum. Certo. Então, só repetindo aqui, né, as fases da entrevista, a gente vai fazer a identificação desse entrevistado, a gente vai entender o motivo, o foco é o motivo principal, né, da procura. A gente vai tentar desenvolver o problema desse assistido, né, tentar fazer que ele fale um pouco mais ali para a gente entender a situação. A gente vai avaliar e fazer uma triagem ali daquele assistido e poder passar as instruções e as informações de encaminhamento dessa pessoa. Em resumo, essa seria a atividade da entrevista, a qual vocês vão aprender conosco durante o curso. E aí, para a gente ter recomendações para ajudar vocês, a gente tem que estar atento a alguns fatores, né? Por exemplo, as questões físicas das instalações são importantes. Então, a ventilação, o silêncio, estar num local mais reservado, isso tudo vai contar bastante ali para ter uma entrevista melhor. Os atendimentos que nós fazemos na casa espírita, especialmente na ESCA, nós fazemos sempre de portas abertas, né? Ninguém na ESCA faz atendimentos individualizados somente com uma pessoa, em qualquer sala que seja. Sempre, eu digo no sentido de fazer um atendimento sozinhos e trancados, né? Quando há esse atendimento de pessoa a pessoa, individualizado, a gente sempre faz de forma visível para outras pessoas e também de forma ali aberta, né? A porta aberta. Porque podem surgir várias situações que já aconteceram em outras casas espíritas que podem implicar em embaraços ou situações complicadas, né? Então, há relatos de pessoas que chegam com má intenção na casa espírita e elas podem inventar situações mentirosas sobre os trabalhadores. Há pessoas que chegam com processos de desequilíbrio muito grande e podem passar mal na hora. E várias outras situações, né? A gente tem casos aí de trabalhadores que, como o caso do João de Deus, né? Que a gente tem que ter um cuidado quanto à repercussão do que foi isso, do que a gente pode aprender com essa situação. Então a gente tem que ter esse olhar esperto, né? Com relação a essas situações que precisam ser de forma preventiva, né, tratadas pela equipe de atendimento fraterno. Então a gente não pode confiar em todas as pessoas que chegam à casa espírita. A gente não sabe qual é a índole daquela pessoa que chega na casa espírita. Então a gente não pode deixar uma pessoa que a gente não conhece trancado com uma entrevistadora. Então a gente precisa estar ali sempre atento
a esses cuidados. Então, saber os problemas mais frequentes e ter o mínimo uma noção do que são os seus sintomas eu acho que um dos pontos mais importantes, né? Como a gente falou lá nas fases da entrevista. Então, a gente precisa ter uma pesquisa sobre esses assuntos que vão chegar à nossa casa espírita. Há muitos assuntos que chegam, né? Há muitos problemas orgânicos, de ordem psíquica, problemas afetivos, amorosos, né? Problemas mentais, pessoas com problemas financeiros, problemas que estão se sentindo solitárias, pessoas que estão com uma estima negativa, e outras situações como a depressão, ansiedade, bipolaridade, síndrome do pânico. É, são situações que a gente precisa estudá-las, pesquisar sobre quais são os sintomas, por exemplo, dessas patologias, né? O que caracteriza uma pessoa com ansiedade. Então, a gente fazer pesquisas, existe muito material, nós vamos falar aqui dentro do curso. Então, é importante que a gente tenha pelo menos uma noção dos problemas, né, que vão chegar à nossa casa espírita, para a gente poder acolher e orientar de uma forma mais adequada. A gente não precisa ser um psicólogo, a gente não precisa ser um especialista no assunto, mas é importante que a gente tenha um mínimo de conhecimento. Eu, particularmente, aprendi muito com a AME, né? Que esse trabalho, quando começou na ESC, a gente fez uma parceria com a Associação Médica Espírita. Então, a gente fez vários eventos, seminários, palestras, oficinas, com médicos, psicólogos, treinando a nossa equipe. Então, eu, particularmente, aprendi muito sobre esse assunto, né? Então, quando a gente vai falar com uma pessoa que tem depressão, fica muito mais fácil a gente entender ela, fica muito mais fácil a gente orientar ela quando a gente tem essas informações. E a gente tem que ter uma atenção especial aos problemas que requerem assistência profissional, isso já foi falado, né? Isso é extremamente... A gente trata na ESCA com muita responsabilidade esse assunto, né? E manter a privacidade das informações a todo custo. Isso também foi tratado, né? Aqui também na nossa fala. E ainda, por fim, não não prometer curas ou estabelecer certezas absolutas. A gente sempre recusar presentinhos, né, gratificações. Se a pessoa quer ajudar, se sente grata, né, quiser ajudar a casa, ela pode ser um voluntário, ela pode ajudar a casa como um todo. Existem várias necessidades que uma casa espírita tem e ela vai ter essa oportunidade no momento certo, mas a gente nunca pede uma recompensa, nunca tem uma remuneração. Tem que ficar muito claro que toda assistência da casa espírita é uma assistência gratuita, que ela não vai precisar pagar nada, retribuir com nada. Se ela vier hoje fazer todo o tratamento, passar alguns meses com a gente, ficar boa, e depois ela sair falando mal da casa espírita, não é um problema da gente. O nosso papel foi cumprido ali, que foi dela melhorar, entendeu? Mas isso não é comum de acontecer, gente. Podem ficar tranquilos. No final, a gente vê muita gratidão. Pessoas que conquistam uma amizade com toda a equipe de trabalho. Na nossa casa tem equipe de recepção, do atendimento fraterno, tem os magnetizadores da reunião pública, né? Tem os monitores de estudos, os palestrantes. E as pessoas vão se conhecendo, vão interagindo com essas pessoas, elas vão criando um vínculo muito saudável. E não precisa ela retribuir. Então, há algumas atenções de distinções também a gente tem que ter cuidado. Então, alguns assistidos, eles tentam ter preferência para alguns entrevistadores. Tem alguns trabalhadores que eles se sentem mais afinidade. Algumas pessoas, alguns cuidados que a gente tem que ter, porque acha que
alguma pessoa vai atender melhor aquela pessoa. E isso pode mexer um pouco com o nosso orgulho, isso exige a nossa humildade, o senso de trabalho em equipe e deixar claro que todo mundo ali tem uma competência, todo mundo ali está qualificado para fazer o atendimento. Então, esse é um ponto em particular que a gente vai tratar também mais à frente e vai ser motivo das percepções durante, principalmente, o estágio, né? Vocês vão perceber isso. Existem outras questões envolvidas nesse assunto que a gente não vai tratar nessa aula introdutória também. Vai ser mais à frente. Não interferir em receituário médico, isso é muito sério, gente. Isso aqui é crime. Então a gente não pode jamais orientar a pessoa a deixar uma medicação, a deixar de procurar um médico, a trocar médico. Isso tem que partir sempre da pessoa. Entendeu? Até porque ela vai chegar ali com uma versão dela. A gente não sabe do histórico do tratamento. E o profissional que acompanha ela vai entender melhor ali da necessidade dela. E a gente, pelo contrário, a gente recomenda que a pessoa continue usando a medicação e sempre que ela precisar modificar, sempre consulte o médico, que volte nele, consulte ele. Atender o entrevistado de preferência sozinho, né? Mas pode acontecer situações de atender em dupla. Por exemplo, no estágio, isso é muito comum acontecer, vocês vão estar sendo acompanhados por um entrevistador mais experiente, né? E isso faz parte da atividade. Às vezes são situações muito complexas e você precisa da opinião de um outro colega. Aí não tem problema de você chamar um outro colega, isso também faz parte do nosso trabalho em equipe. Então não fazer nada de revelação, né? Tem pessoas que, não na nossa casa, filho, mas já aconteceu, né? De atendimento fraterno, né? A pessoa está ali incorporado e está fazendo algumas promessas, algumas revelações. Isso não é compatível com esse trabalho. O trabalho existe outros trabalhos e outras instituições que podem trabalhar essa questão. Em particular, no nosso caso, a gente não trabalha dessa forma assim, que é uma orientação da federação, né, o qual a gente segue. E você está... E nunca dizer isso, que você está obsediado, jamais trabalhar... Seja, o assistido, ele se for médio, a gente não deixar ele ali, né, dar passividade na comunicação. Possa ser que aconteça em algum momento, não é tão comum isso, mas a gente orientar ali o espírito de forma bem objetiva, que ali não é o momento e não é o lugar, que ele vai ser encaminhado, então fazer uma oração, encaminhar ele para a reunião mediúnica e dispersar o mais rápido possível, se necessário, a aplicar passes naquela pessoa para fazer a dispersão ali mediúnica. E muito menos o entrevistador, né? O entrevistador não pode trabalhar incorporado. E ter noções de psicologia transpessoal, como a gente pode encontrar nas obras de Joana de Ângeles. E isso é um diferencial muito bom, né? Vocês, ao longo do tempo, vocês vão ter a oportunidade, caso não conheçam, de pesquisar e conhecer obras de Joana de Ângeles que desvendam questões da alma, da consciência, do autoconhecimento, da forma muito proveitosa. E vocês podem, caso não tenham ou não relembrem, né, é importante fazer um estudo sim, mais preliminar, não precisa ser um estudo aprofundado, apenas noções de fisiologia e anatomia. Isso é importante porque alguns assistidos chegam com alguns diagnósticos, muitas vezes para fazer a leitura tem que ter um mínimo dali de entendimento de algumas informações básicas, né? Da anatomia, da fisiologia. Eles podem chegar que se questiona de dores em regiões. Então é importante a gente ajudar ali a identificar mais ou menos onde é essa dor, né? E às vezes pode ser uma coisa que a pessoa precisa procurar um médico mesmo ali, a gente já faz uma triagem, né? E não é um caso de casa espírita, ela precisa ir para um hospital.
Então, precisa fazer um exame no hospital. Então, é importante a gente ter esse mínimo de informação para passar a informação adequada. Ótimo. Vocês têm alguma dúvida? Nenhuma dúvida sobre esses pontos? Podemos fazer a nossa conclusão? Sim. Sim. Maravilha. Então, a gente vai fazer aqui o fechamento do nosso encontro de hoje com uma atividade que a gente vai fazer com vocês. E hoje o horário, a gente disse que ia terminar de 5h30, não foi? Então, como é o primeiro dia, vou pedir licença a vocês para a gente estender só um pouquinho mais, porque a gente teve esse momento de apresentações, né, iniciais, e para a gente aproveitar aqui o fechamento, né, desse tema de hoje, eu acredito que vocês vão gostar bastante. Então, vou perguntar aqui se Meriene e Lúcia estão aí online. Vocês estão aí, Mary? Estou aqui, Tiago. Maravilha. Eu também. Maravilha. Então, a gente vai fazer uma dinâmica simples. Você vai durar aqui 5 minutos, essa dinâmica. Ai, meu Deus. E a dinâmica... Mary, você e Lúcia, vocês estão preparadas para a dinâmica? Eu não sei nem o que é direito que você vai fazer, mas vamos lá, vamos embora. Vamos lá, né? Muito bem. Então a gente vai fazer aqui a seguinte situação. Nós vamos dividir aqui em 2 grupos. E é até bom porque eu queria testar com vocês esse recurso que poderá ser utilizado em outras aulas. É um recurso que a gente divide, vocês entram, vai aparecer uma notificação e vocês vão entrar em outras salas, certo? Aí vocês vão aceitar e vocês vão entrar em outras salas. Então, nesse momento, eu vou dizer aqui como vai ser, vou explicar tudo direitinho, mas é importante você saber que a gente vai dividir em 2 grandes grupos e um vai ficar com Meriene e o outro vai ficar com Lúcia. Aí, a Meriene, ela vai relatar durante esses 5 minutos. Vejam bem, ela não vai falar 5 minutos, ela vai falar um pouco e vai falar de uma médium jovem que chegou na casa espírita. Então a Joana vai ser a Meriene, né? Meriene, você já incorpora aí a Joana, que vai ser essa jovem média que chegou à casa espírita pedindo ajuda. Certo. Certo? Aí você vai cronometrar aí os 5 minutos, que não dá para perceber. Vou botar aqui, tá. viu? E a Lúcia, ela vai ser a Janete. A Janete é uma pessoa que chegou com sintomas de depressão e ansiedade grave. Então, o que vai acontecer? A Mary, ela vai relatar a questão da mediunidade dela e vocês vão, em grupo, fazer algumas perguntas, como estivesse fazendo a entrevista. Possa ser que ela não fale tudo, possa ser que ela fale demais. Então vocês vão tentar seguir aquelas etapas lá que a gente passou para vocês. Certo? Vocês lembram ainda das etapas ou já esqueceram? Então a gente vai ter 5 minutos. Então é uma entrevista de 5 minutos. Que vocês vão ter pouquíssimo tempo para fazer essa entrevista com elas. Então, elas são entrevistadoras, mas nessa hora vocês vão fingir que elas são assistidas. E vocês que estão aqui no curso, participantes, vão ser os entrevistadores. Deu para entender? Alguma dúvida sobre isso? Sim, tudo certo. Pronto, maravilha. Então vamos testar, né? Vai ser a nossa experiência aqui
do uso do recurso de salas temáticas. Então eu vou configurar aqui as salas, vou botar 6 minutos, um minutinho ali de extra, certo? Caso vocês tenham algum problema. Ei, Tiago, tu botasse 6 salas, não vão ser 2, não? Desculpa, eu apertei errado, viu, minha irmã? São 2. E 6 minutinhos. Ok. Deixa eu parar aqui a apresentação, ficou melhor. Aqui é uma experiência, viu, gente? Talvez dê certo, talvez não. Vocês vão ajudar a gente. Eu conheço essa técnica no Zoom. No Zoom ela funciona bem direitinho. Pronto. Então a gente vai dividir aqui, ó. O grupo da Joana, que é a Mary, vai estar anunciada, Fabi, Giana, Núbia. Esqueci o nome. Meu Deus, perdão. E o outro grupo, Janete, Aline, Carla, Clara, junto com Lúcia Souto, né, que é a Janete, e Maria Nascimento e Naziene. Então vou abrir aqui as salas, vai aparecer uma mensagem perguntando a vocês. Eu estou em que grupo, Tiago? Você está no grupo da Mas vai Joana. ser automático, a gente é jogado, não se preocupa não. Automaticamente, certo? Vai aparecer aí a mensagem, vocês têm que aceitar, tá certo? Atenção, vamos abrir as salas. Eu tenho que apertar também, participar? Também. Ah, então, peraí. Calma. Oi, Maria, você tá aí?